E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos responder a questão 173 da prova azul do Enem de 2015, segunda aplicação. Antes de começar, se inscreve no canal, dá aquele joinha e vamos junto. A questão diz o seguinte: uma empresa que embala seus produtos em caixas de papelão na forma de hexaedro regular deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de cinza conforme a figura. Vejam que aqui está a caixinha e as faces opostas são essas duas cinzas aqui. A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes planificações. Então, nós temos essas opções aqui. E a pergunta diz o seguinte, que opção sugerida pela gráfica atende ao desejo da empresa? Então, observando aqui, para que duas faces fiquem opostas numa planificação, elas não vão poder ter arestas em comum. Observe que elas não têm nem arestas nem vértices em comum. Então, olhando para essa primeira opção aqui, já não poderia ser, porque ela já tem de cara aqui, ó, um lado aqui dos quadrados em comum. Então, não poderia ser. A segunda opção, apesar de na planificação não ter um lado interligado entre as duas faces cinzas, mas quando eu dobrar a figura, observe que esse ladinho aqui do quadrado, desse quadrado, vai ficar ligado a esse ladinho aqui. Então, eles vão ter uma aresta em comum, certo? Então, a 2 também não pode ser. Na 3, observe que se eu levantar essa aba e levantar essas duas faces, elas vão ficar justamente uma de frente para a outra, como está mostrando aqui no cubo. Então, a opção correta é a 3, que é a letra C, tá? Você pode verificar que nas outras duas também não vai acontecer isso que aconteceu na 3. Por exemplo, aqui na 4, já é descartada a 4 por elas terem esse vértice aqui em comum. Então, se elas têm um vértice em comum, não vão ser opostas. E na 5, apesar de elas não terem lados nem vértices em comum, observe que se eu dobrar a figura, esse lado aqui, ó, ele vai encaixar nesse aqui. Eles vão se encontrar e formar uma aresta. Então, eles vão ter essa aresta em comum, ou seja, também não é. Se você tiver dificuldade em verificar isso só em olhar a planificação, é interessante que você faça a planificação e monte mesmo e dobre para perceber esses encontros. Porque às vezes a gente só consegue perceber realmente fazendo, tocando no objeto, tá? Mas aí fica a dica e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.